Seja bem-vindo ao 10º episódio do MinaCast. Hoje eu recebo a Ana Santana, que traz uma história de um sonho que virou dor, mas que hoje se reconstruiu. Ana, muito obrigada por estar aqui, por aceitar meu convite. Eu que agradeço pelo convite, obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Fico feliz. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, começando pela Flávia Priori, que é minha maquiadora, ela é responsável, né, por dar um tapa aqui no meu visual. A Criarcom, que faz os nossos cortes nas redes sociais. E a Caneca do Dragão, que hoje te presenteou com essa caneca, com a sua caricatura. Espero que você tenha gostado. Sério? Nossa! Ficou lindo, né? Igualzinho. Amei. Vou usar bastante. Ana, sua história é muito forte. Mas antes da gente iniciar falando sobre ela, eu queria saber quem era você antes de passar por tudo isso. Quem era a Ana? Quais eram os sonhos que a Ana tinha? A Ana era uma adolescente, né? Uma adolescente de 16 para 17 anos, que tinha o sonho de se formar médica, né? A Ana queria ser médica, queria viajar o mundo também, mas ao mesmo tempo queria fazer a obra de Deus, né? Porque a Ana era evangélica, ainda é, mas evangélica, queria fazer a obra de Deus. Então a Ana era uma menina cheia de sonhos. E eu me casei aos 17 anos, então os sonhos foram ficando. Entendi. Foram deixados De ladinho. Isso. E como que foi, né, esse casamento? Como que você conheceu o seu antigo esposo? Então, ele é pastor, né? Quem já conhece a história sabe. E eu conheci ele na rua. Eu estava indo trabalhar e ele estava na rua evangelizando, né? Entregando panfletos. E ali ele se encantou por mim e me acompanhou até no meu trabalho. E se apresentou como pastor. Eu falei que eu já era evangélica. Ele perguntou à igreja, eu falei. E aí ele se interessou, porque é a mesma igreja que ele tinha pastoreado antes. Entendi. E ele foi me envolvendo ali, né? Ele me acompanhou até no meu trabalho, perguntou onde eu morava. E eu sempre fui muito comunicativa, né? E eu acabei falando onde eu morava. E no outro dia ele foi até minha casa. E ele falou para minha mãe que ia casar comigo. Eu estava para a escola, eu nem sabia. E aí ele foi se aproximando de mim até conseguir a gente namorar, noivar e casar, né? Foi tudo muito rápido. Quanto tempo que durou esse... Namoro, noivado e casamento durou 3 meses. Muito rápido. Muito rápido. Ele apressou bastante, né? Ele queria muito casar rápido, porque ele tinha uma filha pequena, né? Ele estava cuidando dela sozinha, que hoje é a minha filha, que mora aqui em Uberlândia, né? Essa filha mais velha. É a mais velha. E assim, então ele quis casar muito rápido, né? Então foi tudo muito rápido. Qual que era a idade dela? 1 ano e 8 meses. Nossa, era muito pequenininha. Ela era um bebê, isso. Hoje ela tem 23 anos. Ele viu em você uma oportunidade, né? Sim. De se aproveitar de alguma forma. Sim. É bem o perfil de narcisista mesmo, que aquela chuva de amor, né? Que eles Isso. fazem no começo, que Isso. vai te envolvendo e te colocando. É. E querem que tudo aconteça de forma muito rápida mesmo. Exatamente. É chamado love bomb, Love né? bomb. Love bomb. Ele chega bem intenso, né? Prometendo, assim, mundos e fundos. Mas quando ele conquista a vítima, aí ele começa a mostrar quem ele é. Né? E eu tive a oportunidade, assim, mas eu falo que o narcisista, ele dá detalhes, né? Ele dá, como que fala? Ele mostra, só que a vítima não vê, porque tá tão ali já envolvida, né? Mas o narcisista, ele mostra. Porque um dia antes do nosso casamento, ele me deu um tapa no rosto. Um dia antes. Um dia antes, na sexta-feira. Então, assim, ali já foi o maior sinal, né? Do narcisista dar sinal, foi o maior sinal. Mas ele conseguiu me convencer de que eu estava errada. E o casamento era no outro dia, no sábado, e ainda assim eu casei. E foi onde eu amarguei 17 anos, né? E como que foi essa convivência, Ana? Não, foi terrível, né? Desde o tapa, antes do casamento, até no final, foi sempre marcado por muitas brigas, muitos ciúmes, muito controle. A nossa diferença de idade é grande, então eu acredito que isso influenciou. Até para ele manter o controle, né? Isso, ele é 13 anos mais velho que eu. Sim. Então, assim, isso influenciou também. Então, foi marcado por muito controle, muita briga, muita pressão emocional, todo tipo de violência, todo tipo de abuso. Então, foi bem marcado mesmo.
Depois desse tapa, teve algum outro momento que você percebeu, assim, que não estava bem, que você não estava num relacionamento saudável? Não, porque o tapa foi na sexta-feira, um dia antes do casamento, e logo em seguida já veio o casamento, né. Então, um dia depois do casamento, o tapa foi na sexta, o casamento no sábado, aí no domingo eu já percebi, porque um dia depois, aí eu falei assim: "Não, então eu acredito que eu entrei numa furada", né, eu falava comigo mesma, porque no domingo já teve outra agressão também, Física? física. É, então foi Hum, tudo assim, no começo eu já percebi, né. Só que aí a manipulação dele comigo era em cima da religião, porque como eu era uma menina, 17 anos, né, hoje eu olho para o meu filho, ele tem 17 anos e eu falo: "Gente, ele é uma sem nenhuma criança". maturidade, né, Uma pra viver criança eu olho, aquilo. então eu Aham. eu lembro de mim com 17 anos, então eu pensava assim: "Não, ele tá certo, eu tô errada", porque ele usava a Bíblia para falar comigo, né, e Hum. eu tinha muito medo da Bíblia. Ele usava aquelas passagens que fala da submissão da A mulher mulher. sábia edifica sua casa, o corpo da mulher é do marido, né, a mulher tem que se submeter ao marido e por aí vai. Nossa, o corpo da mulher é do marido, então ele Isso, pode agredir e fazer o que isso. quiser. Abusar, fazer o que quiser, né. Então foi desde o Uhum. começo, assim, foi muita manipulação, muita coisa, e o que me prendeu foi o medo que eu tinha de ir para o inferno, porque ele usava isso, né. Entendi. Como eu era muito inocente, até as pessoas falam muito: "Ah, mas você era boba". Gente, eu era inocente, a gente tem uma cabeça diferente Sim. quando é Você adolescente. cresceu na igreja, né, acaba que a gente eu Isso. também sou cristã, a gente acaba ficando um pouco separado e não Sim. entendendo que essas coisas também acontecem, É, né. porque igual eu fui para a igreja, eu tinha 9 anos. Uhum. Então, assim, meus pais me criou naquele ambiente cristão, eu nunca saí daquele ambiente. E é o que você falou, quando a gente está inserido naquele ambiente, você pensa que o mundo todo é daquele jeito, né, e era isso Uhum. que eu pensava, e assim, ele usava a Bíblia para isso, né. Se você separar ele falava: "Quem divorcia vai para o inferno". Então eu ficava naquela, né, e durante muitos anos ele conseguiu me segurar nisso aí, mas teve uma época que eu falei: "Não, tá errado". Ele já era divorciado, Já. Da mas mãe aí da ele também não justificava esse ir para o inferno, ele não iria, só você. Ele divorciou e ele contou uma história mirabolante de que divorciou porque a mãe da nossa filha, né, da minha filha, Uhum. traiu ele. Então, assim, ele era a vítima. O narcisista, ele é sempre a vítima, né. Verdade. Aham. Então ele era sempre a vítima. Então ele falou: "Ah, ela me traiu, ela foi embora, ela abandonou", e era tudo mentira. E que é qual que é a Assim, história real? a Aham. história real é que ele traiu, né, Uhum. e aí ela descobriu, e aí ele pegou e fez ela sair da cidade, né, porque ela descobriu e ela falou que ia separar dele. Ele falou: "Não, então você vai embora para São Paulo e eu vou te ajudar, eu vou ficar com a nossa filha, e Uhum. depois você vem buscar ela". E assim ela fez, ela acreditou nele, ela foi para São Paulo até ela estabilizar, coisa Uhum. de uma semana. E quando ela voltou, ele já tinha ido embora com a criança. Tinha fugido, Tinha né. fugido. E ela não fez ocorrência, ela também é muito inocente, assim, uma mulher muito simples, muito trabalhadora. E eu fiquei muitos anos pensando, né, falei: "Gente, como que ela pôde?", mas o dia que eu conheci ela, eu falei: "Alguma coisa não bate", né. Uhum. Aí a história verdadeira veio à tona, né, eu tive a oportunidade de conversar com ela, foi quando eu realmente percebi, eu falei assim: "Agora". Depois de quanto tempo você pôde Eu conhecer ela? descobri Eu me casei com ele, ela tinha 1 ano e 8 meses, eu descobri 3 anos depois, que Uhum. foi a primeira vez que ela veio, né, até uma cidade aqui perto para ver a filha dela. Porque até então ele não falava nem endereço, ela não tinha Ela endereço, não sabia nem não onde a filha sabia. dela estava. Aí os parentes contou e descobriu, e todo mundo, até da minha família, todo mundo que conhecia a gente achava que ela era a má da história, Uhum. né. E o dia que eu vi ela a primeira vez, sabe aquela coisinha que mulher tem, aquele sexto sentido, né? Aham. Eu olhei para ela, eu falei assim: "Essa mulher não é O que ele tá o que falando. ele fala, não é", Uhum. assim, principalmente na hora que ela abraçou a filha dela, né, eu falei: "Não, alguma coisa tá". Foi quando eu pressionei a minha sogra na época e a minha sogra me contou toda a verdade, né, e eu liguei para ela e falei: "Olha, aconteceu isso e isso, eu quero saber". Aí ela me contou. E Que aí isso que, né, o errado era ele, e aí foi quando eu comecei a tratar a mãe dela, assim, da melhor forma possível, né, porque nesse tempo ele conseguiu a guarda definitiva. uhum. Então, com a guarda definitiva, a mãe dela não poderia ficar com ela, só nas férias, mas eu fazia tudo para mandar nas férias, e a gente virou amiga, até hoje, né, eu e a mãe dela, a gente fala que nós criamos uma filha juntas. Que bom. É, somos amigas, porque é uma mulher guerreira.
né? Entendi. Guerreira, vítima de um narcisista psicopata. Igual você, né? Igual eu fui vítima, Passou por isso. coisas que você também passou. Sim. Né? Eu acredito que ela não passou por mais... Mas aliás, ela passou por mais coisas porque ela foi privada de conviver com a filha. Né? E eu fico imaginando, assim, com os meus filhos, eu não conseguiria. Então, ela sofreu muito. E são marcas que ela vai carregar, né? Mesmo que hoje elas têm contato, hoje elas são amigas, elas se veem nas férias. Mas essa marca dela não vai Vai sair. carregar pra sempre. Vai carregar para sempre. E em algum momento, Ana, você se sentia culpada por estar naquela situação, pelas Sempre. violências? Sempre. Porque sempre que ele me agredia, ele falava, eu te bati porque você me provocou. Né? Então, sempre eu me sentia culpada o tempo todo. Eu comecei a despertar mais em 2016, que foi quando surgiu o assunto narcisista, né, no YouTube. Eu me lembro direitinho, lá para 2016, aí eu vi um vídeo e eu falei, gente, É muito parecido. parece com o que eu tô vivendo. E aí eu comecei a assistir, e aí que foi caindo a ficha, sabe? Mas eu ainda demorei a sair, porque de 2016 até 2020 eu ainda fiquei, né? Então, assim, mas eu assistia tudo. Aí eu comecei a consumir na internet tudo que tinha sobre narcisista. Aí caiu a ficha, eu falei assim, eu preciso sair. Porque eu vi que não tinha conserto. Porque durante muitos anos eu orei para consertar, né? Eu orava, pedia a Deus para consertar, para estruturar, para abençoar, mas eu não entendia. Eu sou assistente social, Ana, e eu trabalhei muito tempo com violências. E aí eu já atendi um caso que permeado por violência, inclusive sexual, né? Um abuso sexual de uma criança. E a mãe também sofria violência. E, infelizmente, quando a pessoa foi buscar a ajuda, né? Era uma mulher também que era evangélica, que era cristã. E aí, a orientação que ela teve dos pastores, que foi a primeira ajuda que ela buscou, foi que ela deveria orar, né? Para esse homem, para Deus mudar a situação, né? Para Deus transformar a família dela. E a gente ainda cai nessa teia, né? Sim. E muitas pessoas ainda acreditam que orar vai mudar essas pessoas, inclusive era um crime, né? Ocorreu vários crimes com você, crimes com essa família também. E, infelizmente, alguns líderes religiosos ainda erram muito nesse ponto de não encorajar as mulheres a denunciar, né? Ajudar a sair dessa situação, mas meio que se esconder ali atrás e pedir para a pessoa só orar, infelizmente. Eu vou além. Eu acredito que hoje 95% dos cristãos estão passando por isso, assim, os que estão sofrendo violência estão passando por isso no sentido de não ter o apoio real da igreja. Sim. Né? Porque a igreja só apoia nesse sentido. Infelizmente, não são todas, mas a maioria. Vamos orar, vamos fazer campanha, vamos ajudar. Então, 95% das pessoas que estão nessa situação não conseguem sair porque não tem apoio da igreja. O apoio correto, né? Sim. Hoje eu entendo. Porque eu busquei a ajuda da liderança da igreja. Por várias vezes eu busquei e eu ouvia exatamente isso aí. Que você tinha que orar. Que eu tinha que orar, que a responsabilidade do casamento é da mulher. Então, assim, essa palavra ela é muito pesada. Quando você joga a responsabilidade de algo sobre uma pessoa só, você está enterrando aquela pessoa. Né? Eu falo que foi o que fizeram comigo. E falavam assim, você tem 3 filhos. Se você separar, vai ser um escândalo. Então, eu tinha medo do escândalo. Né? Mas aí você vai ficando e aí chega o ponto que você fala, agora não tem mais jeito. E além, né, eu acho que era o medo também, porque ele tinha um papel importante na Sim, igreja, né? Era o escândalo, ia ser bem maior. Com certeza. Ele chegou a ter um cargo, uma posição boa na igreja, a qual ele pastoreia ainda, Sim. né? E assim, ele cuidava de mais 10 pastores. Então, ele foi um pastor conhecido na igreja dele, na região que a gente estava. Então, o escândalo seria... Então, assim, inclusive a última traição que ele me confessou, eu estava de resguardo da minha filha caçula, né? Que ele me confessou lá dentro da igreja. Ele me chamou lá na igreja para confessar a traição. E aí ele falou para mim assim, você vai ter que me perdoar, eu não vou perder tudo isso aqui. O tudo isso aqui dele era o poder, né? Sim, Era a igreja não era nem dele, a família não. dele, né? Era a igreja dele mais 10 igrejas que ele tomava conta. E aí eu falei para ele, eu quero o divórcio. Ele falou, você não vai divorciar. Você só vai separar de mim o dia que você morrer.
Então, ele falava isso com muita veemência, né? Sim. Então, eu me calava, né? Eu me calava. E ele falou também, me marcou muito, quando ele confessou essa traição. E ele me traiu com a esposa de um amigo dele, de um dos pastores que ele tomava conta da região. 2 traições, né? Duas traições. E assim, me marcou muito, porque ele falava assim pra mim assim: olha, se você contar pra alguém, quem vai acreditar em você? Eu tenho 10 igrejas. Na igreja dele passava 1.000 pessoas por dia. Ele falava: quem vai acreditar em você? Que provas você tem? Então eu me calava, né? Então, durante muito tempo, eu não tive provas. Eu não tinha nada. E realmente o narcisista, ele faz isso. Ele não deixa rastros, né? Verdade. Ele não deixa. A pessoa que tá lá vivendo a situação, ela fica vulnerável. Ela fala assim: mas como que eu vou provar? Não tem como, né? E fora essa traição que ele te confessou, você descobriu outras também? Sim, todas ele confessava. No total de 5, ele me confessou. 5 ou 6, eu não me lembro ao certo, mas todas ele confessava. Mas ele confessava e colocava a culpa em você? E falava que eu era culpada porque eu não gostava de ficar com ele. Então, era sempre assim. Porque ele é viciado em pornografia. Entendi. Sempre foi uma coisa que eu descobri com 1 mês de casada. E aí, assim, por causa da pornografia, eu fui tomando nojo dele. Por causa das coisas que ele queria fazer, dos abusos que eu sofri também. E aí ele falava que procurava na rua porque não tinha em casa. E que então que eu era culpada. Que para ele Deus não ia pesar a mão. Porque Deus é do lado do homem. Eu ouvi muito isso também. Meu Deus. Eu acho que como ele tem muito homem, assim, sabe? Que Com certeza. Deus é com os homens. Então, assim... Então, eu tinha medo, eu me calava. Né? Eu me calava, eu me silenciei muitas vezes. Mas chegou uma hora que eu acho que tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus. Acredito, mas acredito que você também poderia ter tido um apoio melhor, né? Sim. E se libertado antes disso. Com certeza. E como... E não foi falta de pedir ajuda, né? Eu pedi ajuda, eu tentei. Você se relacionava mais com o pessoal da igreja Sim. mesmo? Não tinha uma outra pessoa para você Não desabafar, conversar? Tinha os meus pais, né, que moram em Monte Carmelo, mas eu não levava tudo para eles, porque eu não queria preocupar eles. Porque é muito triste você ter um filho morando longe e todo dia ele te trazer um problema diferente. Então, eu me colocava no lugar dos meus pais, né? Falava, não vou ficar levando esse problema para eles. Só que os meus filhos passavam as férias com os meus pais e meus filhos contavam. Aí minha mãe ligava e falava, mas tá tudo bem? Eu falava, por quê? Ela, porque o Gabriel, meu filho, né? Ele falou assim. A Anne falou, não, mãe, tá tudo bem, é coisa de criança. Então, eu não tinha rede de apoio. Geralmente, quem está na igreja, a rede de apoio é a igreja, porque você está inserido naquele ambiente. Né? É igual no nosso trabalho, né? A nossa rede de apoio em relação ao trabalho é o pessoal do trabalho. Verdade. Né? Então, a pessoa, ela se vê... Eu não confiava em ninguém. Eu falava, como que eu vou falar? Ele é um pastor. E você não trabalhava fora? Não, ele não deixou. Durante os 17 anos, eu não trabalhei, eu não terminei ensino médio. Ele não deixou você estudar também? Não deixou. Quando eu casei com ele, faltava 2 anos para terminar o ensino médio. Eu parei os estudos, não trabalhei, eu não fiz nada. Foram 17 anos dedicados a ele e à igreja. Né? No finalzinho, nos últimos 3 anos, foi quando eu fui costurar, porque já estava na pandemia, né? E não teve jeito. Aí eu fui costurar, e eu fui aprender a ser cabeleireira também. Aí, na igreja, o único curso que eu fiz foi de teologia. Aí, quando eu separei dele, aí eu fui fazer tudo de uma vez também. Recuperou o tempo perdido. Aí eu fui, terminei ensino médio, aí eu fiz tudo de uma vez, né? Eu sempre gostei muito, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei muito, eu sou curiosa, né? Então, eu falei, agora eu vou aprender tudo de uma vez. Ana, e como que foi esse primeiro passo que você deu para se libertar? Foi uma decisão calculada, né? Fria. As pessoas falam assim, mas como fria? Porque eu tive que ter sangue frio, porque senão eu não sairia viva de lá, né? Isso eu sabia, porque eu tentei sair outras vezes e ele me ameaçou, ele me trancou no quarto. Teve um dia que ele me trancou 12 horas no quarto, porque eu falei que eu ia embora. Então, eu calculei, eu acho que mais ou menos 1 ano e meio, né? Só que aí eu saí uma vez, eu saí, fiquei 21 dias lá na minha mãe e ele me pressionou, eu voltei. Mas eu voltei, sabe quando você volta e fala assim, não era isso que eu queria estar fazendo, né? Porque eu sabia que não ia dar certo, mas pelos meus filhos, eu falei, não, eu vou tentar.
E voltei. No mesmo dia que eu cheguei lá, eu falei assim, não dá, eu vou ter que continuar com o meu plano. E dessa vez eu vou ter que sair para não Então você se voltar. preparou 1 ano e meio, assim, emocionalmente. Emocionalmente, psicologicamente, eu me tornei uma pessoa fria com ele, assim, fria no sentido, assim, dele ir me dar um tapa e eu não revidar, porque eu revidava. Durante muitos anos eu fiquei muito reativa. Então ele começou a fazer as coisas e eu não revidava, eu não falava, não brigava, não. E a gente vê na internet e é verdade, a mulher quando ela se cala, é porque ela já saiu dali, né? Verdade. Né? Uhum. Mulher que ama, ela cobra, ela fala, ela conversa, ela chama, né? Quando a mulher ama, ela fala, vamos conversar, vamos resolver. Agora, quando acaba tudo, ela se cala. E eu vivi isso na pele. Eu me calei, eu me silenciei, eu fazia tudo por obrigação, tudo, absolutamente tudo. Ele reclamava muito, mas eu não estava nem aí. E aí eu voltei para lá e fiquei 9 meses ainda. E lá ficou pior do que já estava, porque eu me tornei prisioneira dessa vez. Aí eu não saía mais. Porque já estava na pandemia. Já estava na pandemia, e aí ele, como ele viu que eu consegui sair uma vez, ele pensava, né, ela vai sair Vai de fazer novo. de novo. E assim, se eu saísse para algum lugar, eu ia com chamada de vídeo, eu tinha que ligar para ele. Foi a pior fase da minha vida, foi na minha volta para lá, os 9 meses. Então eu tinha que ir com chamada de vídeo, ia e voltava, né? Eu colocava o celular no painel do carro e ele tinha que ver tudo. Se eu fosse conversar com alguém, eu colocava o celular no bolso para a pessoa não ver que ele estava na chamada de vídeo. Era um cárcere privado, Ana. Era. E eu não sabia, né? E assim, eu não tinha... Mesmo que eu estudei sobre narcisista, eu pesquisava muita coisa, eu pensava que era controle, que era, não sei, né? Ciúmes excessivo, mas eu não tinha ideia da gravidade. Hoje, quando eu assisto meus vídeos, que eu falo, meu Deus... Eu passei por isso. Isso, tem hora que... Tem dia que eu paro para assistir e falo assim, como que pode? Né? Então, assim, foi muito pesado. E aí, eu fiquei lá esses 9 meses e aí piorou muito. Porque aí começou os abusos sexuais, foi cada vez mais. Né? E aí foi ficando, assim, insustentável. Aí eu fui planejando como sair dessa vez definitiva. Aí eu planejei fazer um escândalo na igreja. Planejei, e aí quando chegava a hora eu não tinha coragem. Porque, assim, eu sou muito amorosa com pessoas. Né? Eu acho que tudo que eu passei, eu não sei, eu sempre fui assim, eu sou muito amorosa, eu amo as pessoas, então eu pensava assim, nossa, mas tem gente que tá aqui que não merece ouvir o que eu vou falar. Aí passava, ia pra casa, aí teve um dia que ele quebrou um cabide de roupa assim, em mim, e eu fiquei bem marcada, aquilo dava pra me provar. Né? Eu fiquei umas 2 semanas usando gola alta. E aí nesse dia eu pensei, eu posso mostrar para as pessoas, né, que tava bem marcado. Aí eu, de novo, eu falava, não, mas tem gente que não merece ouvir. Aí eu pensava assim, nossa, vai sair da igreja, as pessoas, aí deixei. E foi ficando insustentável. Ele pegava as panelas de comida e jogava fora. Ele gritava e ele começou a querer agredir meus filhos, né? Algumas vezes ele conseguiu agredir meu filho, eu tenho fotos disso, dessa agressão. E aí eu fui falando com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso sair. E aí um dia eu falei para ele, eu vou embora de novo. Ele falou assim, se você for, eu te garanto que você não vai chegar até onde você quer chegar. E nesse dia eu senti muito medo, porque eu falei assim, ele Você é capaz de fazer. entendeu como Uma ameaça. E foi. Uhum. E ele ainda foi além. Ele falou assim, e dessa vez, se eu colocar a mão em você, nenhum dos nossos filhos fica vivo. Nossa. Então, assim, para uma mãe ouvir isso, né? Meus filhos são 3, então eu pensava, nossa... E aí, assim, no último dia mesmo, aí eu fui falando com Deus, eu falei, eu preciso sair de repente, fugir, né? Eu comecei a planejar a fuga, né? E eu estava bem sem dinheiro na época, porque eu sustentava a casa, então não sobrava nada para mim. Você estava costurando na época? Estava costurando. Não, foi na pandemia, eu estava mexendo com cabelo na minha casa, porque a pandemia eu fechei a confecção, né? Não podia costurar. E eu tinha algumas clientes que iam lá na minha casa. Quando eu fui montar o salão na minha casa, ele também fez um auê. Ele quebrou minhas coisas. Eu comprei um espelho. Eu acho que eu não contei isso em lugar nenhum. Eu comprei um espelho, ele quebrou. E foi, assim, tanto sacrifício para comprar ele. Você não vai mexer com nada aqui. Eu falei, eu preciso trabalhar. E, assim, foi uma luta. Aí montei o salão, ele sempre reclamava. E eu não tinha dinheiro, meu dinheiro não sobrava. Tinha que escolher, né? Porque ele também não estava... Ele não fazia nada. Depois que ele saiu da igreja, ele montou uma igreja para ele.
E essa igreja que ele montou não deu certo, né? Porque eu falo que Deus não estava lá. Por que ele saiu dessa igreja, Ana? Deixa eu só... Porque ele não aceita ser dominado por ninguém. E nessa igreja que ele estava, né, que é uma igreja grande, mas ele conseguiu voltar para lá, hoje ele está lá de novo. Foi assim, na época que ele me traiu a última vez, que eu estava de resguardo, passou 30 dias. Eu falei com Deus, né, no dia que ele me traiu, eu falei com Deus assim, eu não tenho como sair daqui. O senhor viu o que ele falou, eu conversava muito com Deus, ainda converso, mas quando eu estava lá, igual eu tô falando com você aqui, sabe? Aí eu falei com Deus assim, eu não consigo sair daqui, mas eu creio que o Senhor é justiça, então eu quero que o Senhor tire ele dessa igreja. Com 30 dias, ele foi tirado de lá. E, assim, ele foi tirado de lá e levaram ele para a sede, e lá na sede ele ia ter que ser subordinado, e ele não aceitou. Narciso, ele tem que ser a estrela, né? Ele Isso. tem que sempre ser o centro das atenções. Aí ele não aceitou, e aí ele falou, eu vou abrir uma igreja para mim. Eu falei, você tá louco? Ele, eu vou abrir. Aí tinha um grupo de pessoas que apoiava ele, né? Sim. Que as pessoas não conhecem, então apoiava ele. Ele saiu, abriu essa igreja, e aí foi, assim, um fracasso total. Aí entrou a pandemia. E Não aí podia mais ter os cultos presenciais. Mas eu falo que tudo tem um propósito, porque na abertura dele dessa igreja foi quando eu consegui trabalhar. E aí eu fui aprender a costurar, né? Foi coisa de 4 anos tudo isso. Aí eu costurei, virei cabeleireira, então eu aprendi, foi uma brecha para mim, né? E aí ele ficava o dia todo em casa, não fazia nada pela igreja que ele abriu, absolutamente nada, e eu trabalhando o dia todo. Aí eu comecei a sustentar a casa, né? Ele ficava na Netflix, aí ele reclamava, ele não fazia nada, né? E aí... Ele não queria que você trabalhasse, porque o trabalho ele te dava um poder, né? E foi isso. A partir do momento que eu peguei, assim, o meu primeiro salário, que eu falei assim, agora eu consigo. Você tem a noção que você não precisa dele. Isso. Muitas mulheres continuam em relacionamentos assim por não se não ter sentir... isso. Por achar que não tem a possibilidade de viver sem esse homem, passar dificuldade financeira. Exatamente. Mesmo, né? E eu, quando eu peguei o meu primeiro salário, eu falei assim, nossa, eu dou conta, se eu sair... Porque eu já tinha noção, as pessoas me perguntam muito da filha dele, mas desde quando eu pensei em me divorciar, né, muito tempo atrás, eu sabia que o dia que eu saísse, eu ia levar Você ia ela. levar. Eu não ia deixar, e que ela ia comigo. Mas entra também a questão, assim, ela era criança ainda, então se eu saísse com ela criança, ele ia conseguir tirar ela. Então, eu adiei muitos anos também por causa dos meus filhos, sabe? Quando eu saí, ela já tinha 17 anos, aí ela já tinha poder de escolha, né? Então, assim, e no último dia, né, que eu tava te contando, ele tava assistindo pornografia na sala, porque ele assistia, assim... Em qualquer lugar. Qualquer lugar, eu não escondia dos meus filhos. E eu já estava no limite, né, no limite. E aí eu vi ele assistindo, eu estava no sofá em cima e ele no chão. E eu falei, você não tem vergonha na cara? E ele levantou para me dar um murro. Eu chamei ele de vagabundo também, e ele levantou, e o meu filho levantou junto, e ele deu um murro no meu filho. Quantos anos seu filho tinha? Tinha 9. 9 anos. 10 anos ele tinha. O Gabriel tinha 10 anos, e ele deu um murro, assim, no meu filho. E meu filho caiu no chão, e levantou, e ele foi para cima e queria bater mais, e eu entrei no meio, e foi uma guerra. E a caçula chorando, foi uma guerra. E aí o meu filho levantou, e o meu filho falou para mim assim, mãe, junto com ele, falou assim, o dia que você sair de casa, você vai chegar. Ai, eu não aguento falar, eu acho que eu vou chorar. Ele falou assim, eu vou estar pendurado lá na área, mãe, eu vou morrer, porque eu não aguento. Desculpa. Imagina. Então, assim, naquele dia eu falei assim, agora eu tenho que sair, né? Preciso sair. E aí eu custei acalmar meu filho, foi muito difícil. Desculpa. Tudo bem. Muito difícil, acalmei meu filho e ele, né, o pastor entrou pro quarto, se trancou lá no outro quarto e ficou. E eu falei, filho, eu te prometo que a gente vai sair. Aí ele falou, mãe, eu não aguento mais, né? E meus filhos não aguentavam mesmo, assim, o emocional deles estava bem, né, bem destruído. E aí, naquela noite, eu não dormi. Eu falei com Deus, eu falei assim, eu sei que o Senhor sempre esteve comigo. Até as pessoas me questionam, falam assim, Ana Luz, por que você fala que Deus esteve com você se você sofreu tanto? Eu falo, gente, porque eu não morri. Você teve forças para sair, Isso. você conseguiu criar estratégias, né? Com certeza. A gente conversando, Ana Lúcia, te conhecendo assim mais de perto, né? Porque eu já conheço a sua história, te acompanho nas redes sociais, eu vejo como seu coração é lindo, né? Você amou profundamente
os seus filhos, a sua filha de coração, né? Sim. E mesmo assim, aguentou muita coisa por eles também. Mas também saiu desse lugar por eles. Sim. Então, Com certeza. você Obrigada. é uma pessoa, assim, do coração muito bonito. Obrigada. E a sua história, ela, com certeza, tá mudando muitas histórias. Hoje eu entendo, sabe? Hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, eu entendo. Porque vem mulheres até mim que falam assim, Ana, você contou a minha história. Eu falo, como assim? Né? E aí, nesse último dia, eu não tinha nem um centavo, eu tinha pago as coisas, né? E eu passei a madrugada orando. Falei, com Deus, eu preciso sair, Senhor. Se o Senhor me tirar dessa vez, eu não volto. E aí, quando foi umas 6 da manhã, minha irmã, mora em Monte Carmelo também. Minha irmã falou assim, nossa, eu acordei de madrugada pensando em você. Deus incomodou ela. Aí ela falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá. Porque eu falei, eu não vou falar pra ninguém. Eu falei, tá tudo bem. Ela, não, eu sei, mas eu vou mandar um dinheiro na sua conta. E eu não tinha, e era exatamente. O povo pergunta, eles falam assim, você não contou nos outros lugares? Era R$300. Ela me mandou. Aí eu falei, você vai mandar? Ela falou, vou mandar um dinheiro pra você. Aí eu falei, nossa, foi o maior sinal de Deus, né? Com certeza. E era o dinheiro exatamente que eu precisava para abastecer. De Goiânia para Monte Carmelo, gastava R$280 de combustível. Sobrou R$20. Isso. Aí eu falei, tá, e ela, conversei um pouquinho com ela, desliguei, ele acordou, né? Como se nada tivesse acontecido. Bom dia, amor da minha vida. Desse jeito. Você tá bem? Eu falei, tô. Foi esse dia que eu tive mais controle emocional, sabe? Porque eu estava destruída. Destruída, mas eu falei com Deus, eu falei, hoje eu vou sair, o Senhor vai me ajudar. Aí ele, você tá bem? Eu falei, tô bem. Ele, eu dormi no outro quarto, porque a gente brigou, né? Você é difícil, você... Sempre jogando a culpa em você. Né? Você me provoca, eu acabei batendo no Gabriel, não sei o que. Eu falei, não, mas você me perdoa. Né? Ele, eu queria tanto que você fosse uma esposa de Deus. Eu falei assim, a partir de hoje você vai ter a mulher que você merece. Né? Aí ele me abraçou, aí ele fez assim, nossa, glória a Deus. Ele fez assim. Aí eu falei, a partir de hoje você vai ter a mulher que você merece. Aí ele me abraçou. Aí ele, faz um cafezinho pra mim. Aí eu fiz. Ele, traz pra mim. Levei. Coloca uns gotinhos de... Tô brincando. Muita gente fala isso. Eu tinha pensamentos, viu? Meu Deus. Imagino, né? Levei, aí eu pensei assim, aí eu falei, ele tem que sair de casa, né? Eu falei, você não vai sair, não? Aí ele falou assim, eu acho que eu vou lá na igreja orar. Aí eu falei assim, ora mesmo, porque a gente vai precisar de oração. Aí ele se arrumou e foi pra igreja, porque era a brecha que eu precisava, né? E eu falei, você vai demorar? Ele, não, eu acho que não. Eu falei, então eu vou fazer almoço pra nós. E ele se arrumou e saiu, acho que por volta de umas 7h30 da manhã. E quando ele saiu, assim, que fechou o portão, eu acordei meus filhos, sabe, assim, quando... Parecia um filme de fuga. Eu acordei meus filhos, assim, falei assim, levanta, a gente vai embora. E eles sem entender nada, né? Uhum. Falei, como assim? A gente vai embora, pega o que vocês conseguirem. Né? E eles foi pegando as coisas e a caçula não entendia nada, ela era muito pequena. E os outros dois iam pegar tudo e eu falei, junta tudo, joga lá no carro. Aí o meu filho falou, mãe, mas você tem certeza que você não vai voltar? Né? Os nossos filhos, eles ficam marcados com as nossas escolhas. Verdade. Eu falei, filho, a gente nunca mais vai voltar. Ele, não, mãe, então vamos embora. E assim, a gente juntou o que deu, enchi o carro, né? Eu tinha uma Palio. E aí coloquei minhas coisas do salão e algumas roupas minhas, né? Eu priorizei as coisas deles. Era 10h30 da manhã já, eu estava perto dele chegar, né? E aí a gente entrou no carro e saiu. Quando eu estava saindo, que eu olhei, porque a igreja era na mesma calçada da minha casa. Pertinho da sua casa. Ele estava na porta da igreja, do lado de fora. E eu falei, meu Deus. E eu falei, Deus, a gente precisa. E aí alguém parou lá na porta da igreja conversando com ele e ele ficou olhando para o outro lado. E a minha casa era de cá. Foi essa brecha que eu tive, de sair. Fechei o portão era manual, fechei e joguei a chave pro lado de dentro. Aí desliguei o celular, porque eu sabia, né, quando ele chegasse. Desliguei o telefone, fui nas escolas dos meus filhos. Meu filho até estudava em colégio militar. E eu fui e falei com o major, que era diretor, né? Eu falei, olha, eu preciso ir embora, eu tô fugindo. Ele falou, você quer fazer uma ocorrência? Eu falei, não, eu vou fazer quando eu chegar em Minas Gerais. Eu falei, eu preciso só que o senhor me ajude a pegar a transferência.
Né? Até as pessoas falam, mas transferência não pega, assim, há casos e casos, né? Eu vi um comentário desse, pega sim, você não pega o sim. histórico, né? Mas você consegue pegar a Eu transferência. falei pra ele, eu não consigo voltar. E passei nas escolas, nas 3 escolas, e saí de Goiânia. E aí eu liguei meu celular umas 3h30 depois, né? Eu tava chegando já na minha mãe. Tinha mais de 300 ligações dele. Aí quando eu liguei o celular, assim que eu vi que caiu as chamadas e tudo, aí ele ligou. Aí ligou, aí gritou, ameaçou, eu falei, olha, eu falei pra você que a partir de hoje você ia ter a esposa que você merece, só que essa esposa não sou eu mais. Nunca mais você põe as mãos em mim. E assim, ele xingou muito, e foi assim, um tormento os primeiros 3 meses, né? Você teve medo, Ana? Eu não tive medo. O meu pai, ele falava assim pra mim, olha, o dia que você sair, você vai ter meu apoio. E assim, o meu pai, ele é uma pessoa bem, ele impõe muito, ele é uma pessoa assim que impõe o jeito dele de ser. Então eu acredito que ele tinha medo do meu pai, ele tem medo do meu pai. Né? E o meu pai falou com ele um dia, falou assim, vem aqui, ela tá aqui. Então ele nunca foi. Né? Eu não tive medo, eu fiz medida protetiva, né? E assim, aí eu bloqueei, fui bloqueando de tudo, só que ele era logado em todas as minhas coisas, eu não sabia, né? Aí eu tive que fazer outras redes sociais, outro Facebook, o Instagram, eu consegui tirar ele. E assim, foram dias difíceis também, mas foi a melhor decisão da minha vida. Eu falo que se alguém precisar de dicas de como fugir desesperadamente, eu tenho. Porque, assim, foi um dia que ficou marcado, sabe? Assim, aquela correria, jogando tudo no carro e tudo, assim... Foi muito marcante mesmo, né? Mas foi o dia da minha liberdade. Até eu contei no outro canal, aí a moça falou assim, Ana Lúcia, você viu o que você tá falando? Eu falei, não. Ela falou, você separou, voltou e ficou 9 meses. Eu falei, ela falou, 9 meses é o tempo de gestação. Então, Deus estava gerando em você a coragem de sair e nunca mais voltar. Eu falei, nossa, realmente. Nunca Faz muito sentido isso. Isso, foi exatamente 9 meses. E como que foi depois para criar os meninos sozinha? Então, aí chega o outro lado do divórcio, né? Porque as pessoas, eu falo para as pessoas, eu falo, gente, a gente também não pode romantizar, né? Porque é algo difícil depois, é um processo longo, mas é necessário, né? E a liberdade, ela não tem preço, né? Então, assim, a minha filha mais velha, ela é muito trabalhadora, ela me ajudou muito, ela foi trabalhar, eu e ela trabalhava, a gente sustentava a casa, né? Então, assim, não faltou nada, meus pais me ajudou muito, né? Você já foi morar sozinha? Ou você morou Eu fui morar com meu pai de início, depois eu aluguei uma casa para mim, Sim. né? Mas, assim, em todo o tempo, eu falo, Deus esteve presente em todo o tempo, né? É desafiador criar filho sozinha, educar, né? Mas aí eu tive a consciência, assim, eu já educava sozinha, né? Eu já criava sozinha, eu já educava eles, então... Já era só você mesmo? Já era só eu e eles. E agora, Ana, depois que você passou por tudo isso, né? Quem é a Ana hoje? A Ana hoje é sangue no olho, que eu posso dizer. A Ana hoje não aceita muito desaforo, assim, né? Porque, assim, não que eu me tornei ignorante, mas a Ana hoje conhece, né? Eu falo, não aceito desaforo, assim, eu sei identificar um narcisista no ambiente, né? E, assim, eu passei por muitas coisas, né? Eu passei pelo luto, eu passei várias fases na vida. A Ana hoje está preparada para enfrentar qualquer coisa, né? Você teve um outro relacionamento, né? Eu me casei depois, né? E aí eu fiquei viúva, né? Ele morreu de acidente. E aí o que me motivou a contar a minha história, a expor tudo que eu vivia na internet, a expor tudo na internet foi uma fala do pastor, né? Porque quando o meu marido faleceu, ele mandou pro meu filho, falou assim, avisa sua mãe que o marido dela faleceu, porque eu orei para ele morrer. Meu Deus. Então, assim, eu me lembro até da sensação que eu senti quando eu li aquela mensagem no celular do meu filho, né? Eu falei com Deus assim, agora eu quero justiça. Não sei como vai acontecer, não sei como. Aí foi quando eu comecei a assistir, eu já assisti, aliás, o canal Separações, né, que conta a história das mulheres que divorciou e tudo. Eu falei, eu vou contar a minha história. E aí eu fiz a inscrição, mas eu não esperava que eles fossem me chamar, né? Inclusive, quando ela me chamou, a Vivi, que é a dona do canal, eu paralisei. Eu falei, nossa, não vou. Não vou. Eu já tinha...
né, naquele processo de luta. Eu tinha acabado de conhecer o Adriano também, a gente estava no começo do namoro. Aí ele falou assim, você vai? Eu falei, nossa, mas eu tô com medo, a minha história é muito pesada. Ele falou, por isso que você tem que ir, vai ajudar outras pessoas. Com certeza. E eu fui e contei a história lá pro canal e foi assim, explodiu, sabe? Eu não esperava que ia dar a repercussão que teve, né? Eu não esperava, assim, não esperava. E aí é onde eu tô hoje, né? De 4 meses pra cá, muita coisa mudou. Eu acho que essas histórias, né? A sua história, ela explodiu porque muitas mulheres se identificam. E eu me assustei por isso. Porque, assim, eu divorciei dele, já fez 6 anos agora. E eu não imaginava que muitas mulheres passavam por isso. Porque eu refiz minha vida, né? Eu refiz, eu estava num momento muito bom. E, assim, eu não imaginava. Né? Eu pensava que eu era um caso isolado. Então, quando começou a vir as mulheres, esposas de pastores, algumas ainda estão na situação, e eu falo, meu Deus, não, como que pode, né? Aí eu entendi, falei, tem um propósito em ter contado tudo isso, né? Com certeza. Tem um propósito, tem um preço, o preço é alto. É alto. Né? Mas Deus está no controle. E como que você... O que te ajudou a se reerguer? Emocionalmente, espiritualmente? Primeiro Deus, né? Eu falo que Deus sempre esteve presente, né? Terapia. Antes eu não acreditava. Eu falava, É importantíssimo. Isso é bobeira, isso é frescura. Não, me ajudou muito. Eu tive uma psicóloga muito boa na época, né? Psicóloga, terapeuta, ela me ouvia, assim, me ajudou muito, muito, né? E, assim, buscar me encontrar, sabe? Me conhecer. Quem é a Ana, do que a Ana gosta, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Então, isso me ajudou muito. E, assim, o amor dos meus filhos me manteve. Em todos os momentos, o amor deles, sabe? Assim, nas piores fases, nas melhores, eles estavam ali, né? Então, assim, o amor dos meus filhos, né? A minha mãe, eu falo que é o meu pilar, né? E, assim, muita ajuda, né? As pessoas falam, e a igreja? Hoje eu vejo a igreja, assim, não como eu via antes, né? A igreja, ela é essencial na vida da pessoa. Mas ela era seu mundo antigamente. Era o meu mundo, hoje não é. Isso. Né? Então, assim, o principal que me ajudou, primeiro Deus, segundo terapia, né? Alinhado à fé e muito amor, né? O amor cura. Com certeza. Eu falo que o amor cura, né? Inclusive, eu tenho um cachorrinho, ele era paraplégico quando eu ganhei ele. Ele não andava, só com as patinhas da frente. Meu eu tenho Deus, os vídeos dele, se arrastava. E aí ele foi morar na minha casa, né? E aí com 3 meses ele estava curado. Aí a pessoa que me deu ele fala assim, Ana, mas como? Eu falei, o amor cura, né? Hoje ele anda normal. Então, assim, tudo é o amor, né? O amor, ele tem poder de transformar a nossa vida. Quem adota um cachorro paraplégico? Eu fico pensando assim... Quando eu contei pro Adriano, eu falei assim, meu cachorro não andava. Ele falou assim, mas... Porque com certeza, assim, ele foi rejeitado muitas e muitas vezes. Na verdade, ele era lá da minha empresa, né? Então, eles cuidavam muito bem dele. Lá ele, né? Todo mundo amava ele lá. Só que a empresa é grande e lá tem outros cachorros. E algumas pessoas de fora iam, e aí ele foi atropelado. Lá, quebrou uma patinha, então tava meio... Eu falei assim, gente, eu quero ele. Eu quero ele, aí assim, cuidei dele e ele tá lá. Que coração, viu, Ana? Glória a Deus pelo seu coração. E ele foi pra minha vida numa época que eu falo assim, que eu precisava de cura e ele também. Então foi Vocês duas se curaram curas. junto. Porque ele chegou na minha casa e eu falei assim, essa casa agora é sua, tá? E ele ficava olhando, aí eu abri o portão pra ele sair, aí eu comecei a incentivar ele a caminhar. Ele tinha cadeirinha de roda, ele não conseguiu usar. Aí eu comecei a incentivar ele a caminhar e foi 3 meses. Você fez uma fisioterapia com ele. E ele comigo. Porque eu ficava olhando ele, né? Eu falava, nossa, que garra. Porque ele tem garra de viver, né? E eu falava, a gente tem que ser assim. E aí ele tá lá. O que você diria hoje pra mulher, Ana, que tá passando pelo que você passou e não tem forças pra sair desse relacionamento? O que você poderia dizer? Olha, se agarra em Deus. Né? Muita fé em Deus. Muita perseverança e buscar ajuda, né? Por mais que elas falassem, eu pensava assim, mas eu não tenho em quem me apoiar, mas tem, né? Hoje eu falo assim, olha, se o seu pastor não te apoiar, o 190 te apoia. Eu falo isso para as mulheres.
né? Então, assim, procurar ajuda, não guarda, né? Eu falo para elas, não guarda para você. Procura ajuda, né? Procura uma terapia. Se você não tiver como fazer terapia agora, tenta pelo menos sair, né? Se você procurar uma ajuda, se ver que vai ter segurança para você ir até algum lugar e pedir ajuda, eu tenho certeza que as pessoas vão te ajudar. Se eu tivesse feito isso antes, eu não teria passado um processo tão doloroso que foi, sabe? Eu teria evitado muitas coisas e eu jamais teria ouvido meu filho falar que ia querer tirar a própria vida. Então, hoje eu penso isso, sabe? Então, assim, procure ajuda e não desanima, né? Eu atendi uma mulher esses dias que falou que queria desviver por causa do marido. E eu falei pra ela assim, se você desviver, ele vai arrumar outra. E seus filhos? E aí ela falou, eu nunca tinha pensado nisso. Porque às vezes a pessoa tá numa situação tão extrema que ela não pensa. Ela quer se libertar daquela dor, E eu né? não julgo, porque eu já quis fazer isso também, eu já quis me libertar, mas eu falei pra ela, o caminho não é esse. Aí ela procurou terapia, tá fazendo, e eu tenho certeza que logo ela vai sair. Quando você teve esse pensamento, Ana, o que te motivou a não... Meus filhos. Seus filhos. Meus filhos. E eu pensava muito na minha mãe também, né? Sofrimento Eu acho deles, que mãe nenhuma merece, né, receber essa notícia, né? Que um filho desistiu por causa... Então, e nos meus filhos também, né? Porque a gente que é mãe, a gente fala, nossa, não quero que ninguém crie meus filhos, né? Verdade. Então, eles eram tudo Ninguém vai pequeno. amar a gente igual a gente ama, né? Exatamente. E hoje você consegue enxergar, então, a questão religiosa, espiritual, de uma forma mais leve, Ana? Com certeza. Sem se culpar. Até meus filhos falam, mãe do céu, você ficou muito light. Com certeza. Hoje eu entendo que servir a Deus é leve, sabe? É leveza. As pessoas me crucificam por essa frase, mas eu falo, gente, eu vou falar o resto da vida. Porque realmente servir a Deus é leve. Deus, ele não traz nada pesado para nossa vida. Verdade. Né? Então, se você... Eu falo também, olha, se você tá numa igreja que sabe que o seu marido bate em você, muda de igreja, denuncia o seu pastor e o seu marido. Tá sendo conivente com essa Conivente, situação. entendeu? Então, assim, outra coisa que eu falo também, que eu vejo acontecer, as igrejas sugam muito as pessoas e tiram as pessoas da própria família. Verdade. Né? Então, eu levo a minha vida hoje de forma leve. Né? Eu nunca deixei de servir a Deus, nunca... Deus nunca me abandonou, né? E eu levo, assim, de verdade, de forma leve mesmo, sabe? Eu não troco mais, assim, o prazer de estar com a minha família por uma obrigação na igreja, porque Deus também não quer que a gente vá obrigado. Verdade. Né? Então, assim, eu levo dessa forma. Eu não martirizo meus filhos mais, porque antes eu pressionava eles e falava, vocês têm que ir. E colocava o dedo na cara e falava que tinha que ir, porque eu aprendi assim, né? Hoje, não. Hoje eu converso com eles. Fala né? Da importância de ir, mas eu deixo eles decidir. Né? Porque Deus, ele não põe o dedo na nossa cara e fala, você precisa me servir. Não, Deus não é assim. E hoje eu entendo. E entendo também que a religião, ela mata. Né? Então, assim, às vezes a pessoa... Ela tem o poder de matar. Às vezes o relacionamento mais abusivo que tem na vida da pessoa é a religião. E ela não tá enxergando. No meu caso, eram os dois. Sim. Eu tinha um casamento abusivo, mas a religião também me massacrou. Porque todas as vezes que eu pedi ajuda, eu não tive. E eu estava ali dando a minha vida. Né? Eu dei 17 anos da minha vida para a religião. E eu não tive apoio. Então, hoje eu entendo que servir a Deus é leve. Né? Servir a Deus, estar com Deus é leve. Você pode chamar Deus dentro do seu carro. Né? E ele vai te ouvir. E tem pessoas que estão lá dentro da igreja e não conseguem conectar com Deus. Verdade. Né? Esses dias eu até comentei isso, que eu converso com Deus o tempo todo, né? E às vezes eu sou muito ansiosa, então eu tô chegando num lugar, falo, nossa, não vai ter vaga. Aí eu falo, Senhor, prepara uma vaguinha pra mim. E aí, a hora que eu chego, eu falo, eu peço até vaga pra Deus. Eu peço de tudo, porque Deus é isso. Ele tá com certeza. Com a gente o tempo todo, né? E realmente tem que ser leve. E quando eu passei pelo luto, acho que foi a fase que eu mais me aproximei de Deus, sabe? Teve um dia que eu falei pra ele, né? Pra Deus, eu falei assim, eu tô com raiva. Eu falei, eu tô com raiva, eu não sei por que o Senhor permitiu isso, mas eu vou continuar aqui. Então, o Senhor continua comigo. Porque é uma fase muito difícil. Verdade. Né? É muito difícil, mas a gente vê Deus em tudo. Né? Eu falo que hoje eu entendo tudo, doeu muito, mas Deus, o tempo todo ele falou, eu tô aqui com você, né?
eu tô na dor, eu tô na alegria, Deus ele tá em todos os momentos, né? E a gente precisa aprender isso, que Deus está em todos os momentos, em todos os lugares, não precisa um lugar específico para você falar com Deus. E o melhor lugar para conectar com Deus é na nossa casa, né? Porque é lá que tem que ter paz, né? Realmente. A igreja é necessária, sim, eu vou à igreja, é necessário, mas o nosso lar é o primeiro altar de Deus, é a nossa casa. A igreja parece que nos dá uma fortalecida, Sim, né? a Tá igreja ali em fortalece. comunidade. Exatamente. Né? Mas eu falo assim, não colocar acima da família, de casa, não. Né? A gente precisa aprender a diferenciar religião e família. Hoje você tem ajudado muitas mulheres, né, Ana? Você até conversa com várias, né? Converso. Como que funciona, assim, para entrar em contato com você? Qual que é suas redes sociais? Então, elas entram em contato pelo meu Instagram, né? Que é Ana Lúcia, sou mineira. Tem o TikTok também, que é Ana Santana, e pelo YouTube, né? Mas diretamente comigo pode ser pelo Instagram. E você tem conseguido atender todas essas mulheres? Consigo. Eu falo para ela, às vezes demora, mas eu consigo. Eu tenho um projeto lá no YouTube que eu conto a história delas, né? Semana que vem vai ao ar um novo projeto que a gente criou, né? Eu vou conversar com elas por vídeo chamada, só que elas não vão aparecer. Então, elas mesmas vão contar a história, né? E aí vai ao ar no canal e vai ser muito bom. E tem histórias assim de falar assim, meu Deus... Tem histórias delas que eu ouço e falo, minha história não é nada perto. Do que essa pessoa passou. E hoje eu atuo como mentora, né? Estou criando uma mentoria, um projeto que está no forninho ainda, né? Está em andamento, mas a gente está tudo alinhado ao propósito de Deus, né? Até através do humor que a gente faz, as pessoas vêm falar com a gente, né? Porque a gente faz humor de casal. Aí muita gente fala, nossa, eu vi o vídeo de vocês, eu me identifiquei, e sabe que não pode ser assim? Eu falei, então. Então a gente tenta levar para um lado assim que também atinge as pessoas, né, de forma positiva. Legal, eu já vi seu... Você podia falar a sua outra página do Instagram, que é... Tem o casal sou. Casal Ai Isso, Sou. que é uma página de humor, né? Ana, e se você pudesse te abraçar lá no passado, quando você ainda estava presa nesse relacionamento, o que você diria para você mesma? Nossa, ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu diria assim, não desista, Ana. Não desista, você vai passar. Vai ser um caminho longo, você vai se reerguer, você vai cair de novo, mas você vai se reerguer de novo. Então, não desista. Vai em frente, mesmo com medo, vai em frente. Eu acho que eu falaria isso para mim mesma, né? Porque se eu tivesse ouvido isso lá atrás, é como se eu ouvi, né? Deus me falou isso. Falou. Olha, vai que vai dar certo, né? E a minha mãe uma das minhas maiores incentivadoras, né? Quando eu estava lá no fundo do poço, no processo do luto, ela falou assim, olha, Deus tem um projeto tão grande na sua vida. Eu tenho 3 filhos, ela falou comigo, eu tenho 3 filhos. E dos 3, Deus vai destacar você. Ela falou isso para mim no secreto, eu e ela, ninguém sabia, vai saber agora. Ela falou isso para mim. E eu confiei tanto, sabe? Confiei tanto. Hoje, antes de vir para cá, eu conversei com ela, ela falou assim, você tá no caminho certo. Aí A bênção de mãe. A bênção de mãe. Ela falou assim, você lembra que eu falei que Deus ia destacar você, dos 3? E eu falei, eu lembro, mas ela falou, então vai que vai dar certo. Eu tenho certeza. Já está dando muito certo. Você já tem alcançado muitas mulheres, muitas vidas que com certeza precisam ser libertas. Chegou na Alemanha, na França, Angola, né? Eu atendi uma moça de Angola. Então, assim, acho que está ultrapassando, né? Verdade. As barreiras. E tudo é Deus. Né? Hoje a gente tem muitos canais de denúncia, né? Sim. Tem denúncia que pode ser anônima, inclusive. Se você conhecer uma mulher que passa por isso, também você pode fazer a denúncia, não precisa ser a própria mulher. Porque muitas vezes a mulher ela não tem força para sair disso sozinha. Exatamente. A maioria das vezes não tem, e aí acaba, né, perdendo a vida, que acontece com tantas mulheres, né? Foi um número estrondoso de feminicídio que a gente teve no ano de 2025, e 2026 continua, infelizmente. E quero te agradecer, Ana, pela sua coragem de estar aqui, de contar a sua história, pela sua disponibilidade, por você continuar tendo essa fé bonita e esse coração tão bondoso, viu? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Conte comigo sempre.
Fico né? feliz de poder contar. Conte comigo sempre e, assim, no que eu puder, eu estarei aqui ajudando, né? Muito feliz de estar aqui também, de te conhecer, Obrigada. né? E é muito bom a gente poder passar Deus para as pessoas, né? Muito bom. Também estou muito feliz. Obrigada. E para você que esteve até aqui, mande essa história para uma mulher que você sabe que precisa ouvir. E nunca deixe de apoiar uma mulher que está no relacionamento abusivo. Até logo.